Mas, meu pastor, fica aí as considerações finais do senhor, para a gente também, pelo menos dar um oi aí do nosso querido vereador Renato Bromochenko, que foi vereador reeleito lá na cidade de Eunápolis. Então, fica as considerações do senhor. E também acho que o senhor deve fazer um pedido de oração para os nossos irmãos no contexto geral, para que os irmãos estejam orando lá pela cidade de Camaçari. E agora nós vamos falar aí com o nosso querido pastor Renato Bromochenko, que é vereador, que é pastor aqui da nossa convenção, pastor auxiliar, e está vereador no município de Eunápolis, foi reeleito agora para mais um novo mandato que assumirá no dia 1º de janeiro. Pastor Renato, seja muito bem-vindo ao podcast. Deus abençoe você. A paz, meu querido, a paz do Senhor a todos, os nossos ouvintes que estão nos ouvindo aí através da nossa rádio e também desse podcast da nossa CEADEB, onde vem falar com diversas pessoas, e para mim é uma alegria estar aqui ao seu lado, aqui na nossa capital, falando desse momento político que está atravessando, ouvindo aqui, né, a fala do pastor Edivaldo, uma eloquência muito forte, e é muito bom estar aqui com vocês, né? Agora, Renato, o Bromochenko, qual é a origem? Rapaz, a nossa origem é de Luxemburgo, luxemburguense, né? A antiga já fez parte da Alemanha, mas hoje é um país independente, há já alguns anos, já. Então já o seu sobrenome já é de Luxemburgo. Já não é de origem familiar. Alemã, é familiar na Alemanha, mas também é de origem de Luxemburgo. Aí meus antepassados vieram para cá na imigração, na época que tirou a mão escrava, né? Os negros pararam de trabalhar, no caso, naquela época da absorção, então vieram muitos imigrantes para trabalhar no Brasil. Nossa família veio nesse período aí. Maravilha. Mas deixou alguma herança por lá ou trouxeram tudo? Rapaz, trouxeram foi tudo. Chegaram aqui, foram trabalhar no café, trabalhar nas roças aí, sofreram um bocado. E eu sei que no estado de Espírito Santo tem Bromochenko igual tem. É tudo pobre, então cresceu bastante os Bromochenko. Maravilha. Renato, conta um pouquinho aí lá da sua atuação como vereador nesse mandato, que ainda vai encerrar no dia 31 de dezembro, né? Porque a partir do dia 1º é que terá um novo mandato. Como foi a sua atuação? Como é que também estão as expectativas para o novo mandato? Se você também vem de tradição familiar na política, de onde você herdou, de onde você também teve o sentimento de estar envolvido nesse contexto? Na verdade, assim, meu padrasto já esteve na política na cidade de Eunápolis, foi candidato a primeira vez, mas não conseguiu vencer na primeira eleição que Eunápolis teve como município, porque Eunápolis é um município novo na questão política, né, de emancipação política. Era o maior povoado do estado, depois do mundo, depois se ganhou a emancipação, por volta do ano de 89, 88 para 89, e aí, então, meu padrasto se lançou candidato, mas não conseguiu vencer, teve uma votação boa, mas na época, não, devido à questão partidária, não conseguiu chegar. E a gente teve aquele apreço pela política, mas mais tarde, devido ao meu envolvimento na área pastoral, eu abdiquei, abri mão da questão política. Às vezes só apoiava, no caso, alguém, um candidato a vereador, e votava sem muita reflexão sobre esse assunto. Mas ali, a partir do momento do segundo mandato, né, da Dilma, que foi aquele momento que o Aécio começou a despontar e quase que ganhou as eleições, foi naquele período que a gente começou a se despertar para a política, a tentar entender um pouco mais a participação política. Eu acredito que aquilo ali foi quando começou, que na verdade foi um movimento no Brasil inteiro. Aquele movimento Vem para as Ruas, MBL e tantos outros movimentos que depois nasce o Bolsonaro, começa a partir dali, daquele período do segundo mandato da Dilma, quando acontece o impeachment, né, na verdade, do primeiro mandato, no final do primeiro mandato dela, quando foi a transição, que ela quase perde para Aécio, foi a partir dali que eu me despertei um pouco mais para olhar para a política, olhar para as eleições, e aí comecei a participar um pouco mais ativo, até que senti a vontade de disputar as eleições. E, como você disse, a questão da cidade de Eunápolis, a gente fez um trabalho, não de oposição só por ser oposição, mas fez um trabalho de oposição, não aquela oposição chamada de oposição burra, né? Uma oposição inteligente, votando contra aquilo que de fato é um prejuízo para a cidade, é um prejuízo para a população. Conseguimos fazer um excelente trabalho. A resposta veio das urnas, né? A gente saiu de 585 votos para quase 1.800 votos, 1.795 votos. Quase 4 vezes. Deu 3 vezes mais 50 e poucos votos, né? Então, assim, foi uma votação expressiva demais, sem um candidato de oposição, que eles falam que é aquele candidato bico seco, então não tinha cargos em prefeitura, não tinha familiares em prefeitura, nada. O vereador ali só
no trabalho de comunicação, de oposição, informando a população, valores dos contratos, denunciando, protocolando no Ministério Público. Então, o nosso trabalho gerou um resultado, a população respondeu à altura e a gente conseguiu ter essa votação, né, que alguém até surpreendeu muita gente, mas graças a Deus, sou muito grato ao Senhor, a tudo que Ele fez na minha vida e chegamos aqui. E a prova, porque você fazer uma denúncia, às vezes tem sempre aquelas pessoas que fazem a crítica, que é natural. Eu sempre digo que quem se propõe a estar na vida pública, ele sempre tem que entender e aceitar as críticas. As críticas. Né? Umas com verdade, outras com mentira, mas a vida se segue dentro desse processo, né? E eu acho que você estava tão certo das críticas, das denúncias e da oposição que você fez, ao ponto da prefeita nem poder ser candidata. Não saiu candidata. Desidratou tanto. Desidratou. A família toda perdeu a política, né? Inclusive membros da família que era vereador de mandato, não conseguiu a reeleição. Sobrinhos que disputou as eleições ficou em terceiro lugar no partido que disputou, 500 votos mais ou menos. Então assim, a família toda perdeu a política, não conseguiu reeleição, e a própria prefeita chegou até a fazer lançamento de campanha e tudo, mas recuou porque ia passar vergonha nas urnas, então desistiu da campanha. E a prefeita foi tão queimada, ficou tão queimada na cidade, que o grupo que eu estava apoiando, que era o grupo do Neto Guerrieri, o grupo de oposição, né, o Neto, colou essa peça de que a Cordélia estava apoiando o nosso candidato, e foi divulgado na cidade, colocado isso na cabeça do povo, que estava recebendo apoio, porque era tão rejeitado o nome dela que quem ela apoiasse perdia. Então foi até utilizado esse tipo de manobra política, né, faz parte da política, então, infelizmente faz parte, e aí acabaram colando essa brecha. Não, ela tá com mais ele, ela tá com ele. Então, para criar rejeição, porque ela estava tão rejeitada. Então, se as nossas denúncias fossem infundadas, fossem denúncias vazias, apenas uma oposição burra, ela não teria sofrido desgaste. O trabalho dela falaria mais alto, né? Ela estaria disputando a reeleição e estaria de boa. Mas o nosso trabalho foi tão sério, tão preciso. Tem várias denúncias protocoladas no Ministério Público em andamento, que vão dar continuidade, creio que vai dar continuidade nessas denúncias, que ela nem disputou a reeleição. Maravilha. Renato, a gente já está finalizando o nosso horário. Agora, o que é que os nossos amigos, irmãos, aqueles que votaram, aqueles que não votaram, mas a população de Eunápolis pode esperar do vereador Renato Bromochenko a partir do dia 1º de janeiro? Rapaz, minha primeira fala que eu fiz há 4 anos atrás, vou dizer 4 anos atrás, quando assumi o mandato, foi de que eu estava indo para a Câmara não para ser oposição, simplesmente por oposição. Todo projeto que for bom para a nossa cidade pode contar com o meu apoio. E todo projeto que for um problema vai encontrar a minha resistência. Então a gente está indo para esse segundo mandato, não com aquela ideia de ser uma oposição burra, uma oposição maluca, né? Aquilo que o prefeito for fazer de bom, se ele estiver vindo para fazer um bom governo, e for ajudar a nossa cidade, precisa muito. Nós somos a 6ª cidade mais violenta do estado da Bahia. Então, nós temos vários problemas para serem resolvidos. Não temos saneamento básico, 7 a 8% do município só que tem saneamento, índice de violência lá em cima. A gente tem também, por exemplo, o índice de educação está também, né, baixo demais, a gente está lá embaixo. Então, a gente tem muitos problemas para serem enfrentados. Se ele vem com a proposta de solucionar os problemas e ajudar a nossa cidade, ele terá o meu apoio nesse sentido. Se vier também para trazer prejuízos, a gente também fará resistência a isso, é o que a população de Eunápolis pode esperar. Agora, Renato, você falou aí que a cidade de Eunápolis está entre a 6ª cidade mais violenta da Bahia? É a 6ª cidade mais violenta da Bahia. Segundo a fala do governador, no último domingo agora, ele disse que, nesse caso, você é oportunista. Porque ele disse que os oportunistas é que ficam falando da segurança pública quando a segurança pública não está ruim. Você acha que você, nesse aspecto, é um oportunista? Jamais. A gente sabe o que a gente está falando, a gente vive na pele, a gente está vendo os nossos jovens morrerem todos os dias sem nenhuma medida, tanto de proteção ao cidadão de bem, como também de recuperação para esses rapazes. Quem está falando aqui são pessoas que participam da recuperação desses jovens. Tanto você como
qualquer outro pastor, igrejas, está trabalhando todos os dias para tirar esses jovens da violência. A gente sabe o que a gente está vivendo na cidade de Eunápolis. A gente sabe o que a gente está vendo lá, os nossos jovens, porque falta emprego, falta segurança pública, falta várias oportunidades para tirar esses meninos, centros de recuperação. Tudo é feito na base da unha. A igreja tem que lutar no dia a dia para conseguir recuperar um jovem desse. Então, um cara que não sabe nada do que está falando, aí acha que é o governador, é o dono da sabedoria, é o dono da verdade. Só que lá na ponta o cidadão de bem sabe o que a gente está vivendo. A sensação de insegurança cada vez maior. Então a gente sabe o que está acontecendo na cidade. E ainda mais no seu caso, que é vereador, eu sempre digo que o vereador é o para-choque, né? Que está no dia a dia, na né? Comunidade, mais próximo da população. Renato, foi um prazer também bater esse papo contigo, dizer que o nosso podcast aqui está sempre de portas abertas para você, para os nossos irmãos. Feliz com a sua reeleição, né? O meu desejo é que você tenha um mandato muito melhor. Você já teve um mandato bom agora, o primeiro mandato. Então, o meu desejo é que você tenha um mandato muito melhor, até porque você está mais experiente, conhece mais o costume da casa, né? Quando eu falo a casa ali da Câmara de Vereadores, conhece mais a realidade da cidade, então não tenho dúvida que você fará um mandato muito melhor. Então, meu desejo é que Deus continue lhe abençoando e que, quem sabe, um dia também você possa ser o prefeito daquela cidade. Amém. E eu não tenho dúvida de que dias extraordinários aquela cidade estará vivendo. Amém? Amém. Eu quero só aproveitar da oportunidade, agradecer a Deus, em primeiro lugar. Sem Ele, a gente não estaria nem aqui conversando. Agradecer também ao meu pastor-presidente, pastor Valdomiro, presidente da nossa CEADEB, que também dispensou a sua bênção sobre a minha vida. Aos deputados, né, Alex Santana e também Samuel, né? Alex Santana, deputado federal, ao Samuel, deputado estadual, e a toda a minha igreja, né? A Igreja Assembleia de Deus de Eunápolis, a igreja que eu faço parte há mais de 24 anos, há quase 24 anos, e a todo o povo de Deus também, outras pessoas de outras religiões, de outras denominações que votaram na gente, todo o povo de Deus, todos os eunapolitanos que nos deram voto de confiança, agradecer a cada um de vocês e dizer que eu vou lutar cada dia para a gente honrar o nome do Senhor e honrar também o nome da nossa cidade, para que a gente possa fazer um bom trabalho. Maravilha! Se esse programa abençoa você, abençoa a sua vida, compartilhe com outras pessoas, não fique sozinho para você não, faça com que essas informações cheguem também em outros lares e outras casas. Valeu, um forte abraço, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e até de hoje a 8.